sente-se, por favor. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja sobre todos. Tudo bem com vocês? Vocês sumiram, né? Eu vi vocês no domingo passado. Oh, Jesus. Brincadeira, irmãos. Nós tivemos essa semana realizando os trabalhos evangelísticos, acompanhando o pastor Carlos nas caravanas. Estivemos na cidade de Juína. Em seguida fomos até Gará da Serra. Que bonito que Deus fez ali, meu irmão. Coisas lindas, lindas, sabe? Você vê as pessoas sendo curadas, libertas, Deus abençoando, Deus fazendo como no tempo dos apóstolos. A pessoa, sabe, muitas vezes nós não recebemos a bênção. Por quê? Porque nós não cremos. Nós recebemos uma oração, nós entendemos, recebemos a palavra, mas não cremos naquilo. A senhora tinha sofrido um acidente, não sei, e uma perna dela ficou mais curta. Então ela andava com a bengala, com a muleta assim, né? E só na pontinha do pé. E aí depois da oração ela estava lá pendurada na bengala ainda. E aí o pessoal dando testemunho, e ela falou para mim: eu vou sentar, estou cansada. Falei: mas a senhora já fez o teste aí? Ah, não. Mas a senhora tem que fazer. Não dá. E aí falei: fica mais um pouquinho. Daqui a pouco o pastor olhou e falou: e a senhora? Porque eu sofri um acidente e tal. Ele falou: anda. Falou: não dá, porque, sabe, tem que ir na ponta do pé. Anda. E ela começou a andar. Eu estou pisando o pé todo no chão. Claro. Claro. Meu pé, estou pisando, o pé está pisando no chão e tal. Isso, agora vai andando. A perna vai crescer. O que está faltando? Vai andando, vai andando. Às vezes a pessoa perde a bênção porque, irmão, não crê. Sabe, ela saiu de lá, fazendo o que ela não fazia, pisando só na ponta do pé, ou desde a época do acidente, agora estava com o pezinho no chão ali, completo ali, irmãos, andando para a glória do Senhor Jesus Cristo. E tantas outras coisas que nós vimos ali Deus fazer. Na reunião dos homens ontem, foi forte, irmãos, foi forte. Sabe, coisa que às vezes você pensa, não acontece. Não acontece. Eu comentei com o irmão que estava conosco, com o Barnabé. Ele foi conosco lá. Ele estava. Falei: às vezes, se você não se prepara, você não pode ajudar as pessoas. No encontro dos homens, manifestou um demônio ali, irmãos, na vida de um rapaz. Porque lá era tipo um espaço, um clube mais cercado. E a cerca era madeira, aquelas madeiras grossas assim, cercado. Quando manifestou, esse demônio levou esse homem correndo para o lado da BR. Uma cerca assim, gente. Quando eu vi, eu estava do outro lado, quando eu vi correndo, eu pensei, falei: ele vai torar aquela cerca, vai quebrar. Pulou assim, como se não tivesse nada. Aí mandou uns 7 atrás dele: pega, está amarrado e tal, e tal, e tal. E nada. E ele entrou no meio do mato e foi correndo. E aí quando o pastor olhou e falou: anjo de Deus, derruba lá, tem que cair lá. Caiu lá no meio do pasto. Pá! Foi que os homens conseguiram pegar e trazer de volta. E depois eu fui falar com esse rapaz, conversamos com ele. O que estava vendo? Meu irmão, tem coisas que você acha que é natural, que é normal, mas não é, irmão. Mas não é. O demônio está agindo aí. Depois eu preciso abrir os olhos dos homens. Muita coisa errada aí acontecendo. Muita coisa errada acontecendo. Sabe? E aí você fica imaginando: puxa, mas será? Foi libertação, foi cura, salvação, pessoas sendo batizadas nas águas, sabe? Em Itangará também no culto. A reunião das mulheres foi bênção. Deus está fazendo a obra aí, irmãos. Como no tempo de Cristo, Cristo ia passando por todos os lugares, né? E Deus está fazendo a obra.
Se nós perdemos a oportunidade, se perdemos o que Deus tem para nós, vamos ficar para trás. Não é essa a intenção do Senhor. Não é essa. Deus tem coisas grandes para nós, tem coisas maravilhosas. Para mim, poder ajudar, participar e aprender, para mim foi um aprendizado. Você nunca sabe tudo. Nós estamos caminhando e aprendendo sempre. Sabe, ainda falei, puxa, graças a Deus que eu vim. Porque nós saímos daqui de Sinop e fomos direto a Juína. E a estrada está uma benção, só Jesus na causa. Tem buraco que cabe o carro todinho dentro. Você tem que escolher o buraco menor para você cair dentro. Escapar de todo, você não escapa, nós temos que escolher o buraco menor para cair dentro. E fomos. Aí de Juína tornamos a Tangará. Então ali só aí foi uns mais de 1000 quilômetros. Aí de Tangará ontem retornamos. Mas ainda teve também Sapezal. Também teve. Eu não pude ir a Sapezal. Mas estamos nessa caminhada. Dentro em breve vai ser a nossa região. Para o mês de agosto. Aí será a nossa região. E já vamos fazer o trabalho bonito aí, irmãos. Bonito aí. Para a glória do Senhor. Levar o Evangelho, o amor de Cristo, a libertação e a cura a todas as pessoas. Tá? Mas hoje, Deus também tem coisas grandes para nós aqui. Se você quiser, a Bíblia diz, se quisermos e o ouvirmos, comeremos o... Então Deus não tem nada menos que o melhor para te oferecer. E sabe qual foi uma das coisas que eu percebo, que eu percebi e que eu ouvi? A Bíblia nos manda o quê? Resistir ao... E ele o quê, gente? Sabe qual é o nosso problema? Nós resistimos a Deus. Sim? Deus nos dá a sua palavra. Deus nos dá a sua orientação. Deus nos ensina. E nós resistimos ao ensino de Cristo. Se nós resistíssemos ao inimigo tanto que nós resistimos aos ensinos de Cristo, irmão, não tinha um demônio que te resistiria. Todos eles fugiriam de você. Todos. Sujeitai-vos, pois, a Deus, está escrito, e resisti ao diabo, e ele o quê? Fugirá. Nós não nos sujeitamos a Deus. E porque ainda não conseguimos nos sujeitar a Deus, as nossas vontades, os nossos desejos, o que para nós é importante, continua conduzindo as nossas vidas. Ainda estamos sendo dirigidos por aquilo que para nós é importante. Sem nos sujeitarmos a Deus, resistimos à sua palavra. Tem coisas que Deus já mandou você deixar. Tem coisas que Deus já falou para você, para. Tem coisas que Deus já lhe disse, muda. O senhor sabe, né, Senhor? É que aí para tudo nós temos uma justificativa de por que não fazê-lo. Você crê que Deus, irmãos, crê que Deus tem toda a ciência, todo o conhecimento? Você crê que uma palavra, como disse o centurião em Cafarnaum a Jesus, manda com uma palavra e o meu criado será curado? Você crê que uma palavra pode mudar a sua história? Sim ou não? Qualquer história. Por que muitas vezes a palavra vem e nós não atentamos para isso? Resistimos a Deus. Quando resistimos a Deus, quem ganha força é o inimigo. Por isso não vencemos os vícios. E quando eu falo vício, não estou falando só de bebida e de cigarro, coisa que essa aí talvez você tenha vencido. Creio que sim. Mas estou falando de outros vícios que nos acompanham. Outros vícios que temos. Sabe? Por que nós não vencemos? Porque não nos sujeitamos a Deus. Nós começamos no domingo passado uma mensagem sobre oração. Você está lembrado? Sim ou não? Então, eu preciso completá-la. Preciso concluí-la hoje. Então, só para recapitular, bem rapidinho, onde nós iniciamos lá, Evangelho
de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 28. Vou dar uma passada rapidinho pelo que nós vimos domingo passado, para entrarmos aqui no assunto hoje. Capítulo 9, São Lucas, versículo 28. Em diante. Diz aqui: e aconteceu quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando eles orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas, e muito o que, gente? Resplandecente. Então a Bíblia diz que, chegando a hora, o momento, estando ele em oração, ele subiu ao monte para quê? Para orar. Jesus subiu ao alto do monte. Qual era o objetivo de Jesus? Era o que, gente? Orar. Então, o que eu lhe perguntei, o que Jesus tinha relativo à oração? Poxa, ele subiu com o propósito de orar. Eu até li uma outra tradução na semana passada, que diz que ele subiu ao alto do monte com o propósito de orar. Então, o que Cristo tinha relativo à oração? Um propósito, um compromisso de oração. Um compromisso é algo que você não perde. Um compromisso é algo que você não falha. Um compromisso é algo que você não deixa. Um compromisso é algo que você abre mão de outras coisas para o quê? Para honrá-lo. Porque você disse que faria. Isso é um compromisso. É um propósito. Tá? Propósito é um compromisso. Eu tenho um compromisso de fazê-lo. Então, ele subiu ao alto do monte porque tinha o quê? Compromisso. E aí, irmãos, o que está faltando para a igreja hoje? Compromisso com Deus. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que a falta de compromisso com Deus está levando muitos, meu irmão, a cair, a perder. Porque nós somos conhecidos por Deus não por aquilo que falamos, mas por aquilo que nós fazemos. Porque falar, muitas pessoas falam. Se você observar o que a Bíblia ensina, os fariseus do tempo de Cristo, eles falavam bastante, falavam bonito acerca da palavra. Mas eu amo, né? Pastor, eu amo a Deus, eu amo a palavra, eu amo servir, eu amo fazer, eu amo isso. Amar. Mas na hora de fazer, não faz como deve ser feito, que é com amor. A falta do compromisso leva o que, gente? A igreja a nem cumprir aquilo que ela disse ao Senhor que faria, ou aquilo que o próprio Deus lhe pede, aquilo que o próprio Deus nos ensina. Cristo tinha o compromisso. E quem era Cristo, irmãos? Senão o próprio verbo de Deus que se fez carne. É só você olhar o Evangelho de João, você vai entender isso, tá? João, ele declara, ou palavras de Cristo, ele escreve as palavras do Senhor. O verbo de Deus que se fez carne. E vimos a glória do unigênito de Deus. Então quem era, irmãos? O Senhor Jesus. A palavra, o verbo de Deus, ou o próprio Deus em carne. Aí eu te falo, Jesus precisava orar? Precisou ou não precisou? Muito. Subia ao monte, descia. Se fosse desnecessário, ele não ia fazer esse esforço todo, né? Então, se Cristo orava, e nós, irmãos? E nós? É triste, mas, irmãos, eu estou falando com pessoas
que durante esta semana, se somar o tempo de oração dela, não dá 10 minutos. A semana toda, contando do domingo passado, não dá 10 minutinhos. Alguns passaram dias sem nem falar com Deus, sem nem falar com Deus. Cristo tinha esse propósito, mas aí é o que eu ensino, que o propósito, ele é criado através de um sentimento. O propósito vem através de um sentimento. Qual sentimento seria esse? Qual sentimento seria? Quando perguntaram para Jesus: Senhor, qual é o principal dos mandamentos? Cristo usou uma palavra já escrita, dita por Moisés, que está em Deuteronômio. Vamos lá, veja aí. Deuteronômio, capítulo 6. Só estou passando rapidinho que nós vimos domingo passado. Deuteronômio 6. Quinto livro da Bíblia. Capítulo 6. Versículos 4 e 5. Diz o que, gente? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu, de toda a tua e de todo o teu poder, ou de todas as suas posses, com tudo que você possui, com tudo que você tem, com tudo que você recebeu dele. Então, ele ensina que o amor a Deus precisa ser de todo o meu. Então, um propósito real, um compromisso, inicia-se através do amor. Ame de todo o seu coração. E eu expliquei um pouquinho do que é o coração. E diferente do que algumas pessoas dizem, do que alguns pregadores falam, que eu os considero como carnais. Sim. De olhar e falar assim: Deus não quer o coração, porque Deus não é açougueiro. Você já ouviu isso? Já ou não já? Diga a verdade. Ouviu ou não ouviu? Deus não é açougueiro. Essas igrejas aí falando que Deus quer o coração, Deus não é açougueiro. Eu digo que um camarada assim é carnal, porque, irmãos, ele pensa que o coração, na visão bíblica, é esse músculo que está dentro do nosso peito, que comprime e depois abre e faz o quê? O sangue bombear e circular pelo corpo. Quando a Bíblia fala de coração, está falando do quê, irmãos? Do espírito humano, daquilo que você realmente é. Daquilo que você realmente é. Claro que nós sabemos, a Bíblia ensina que eu devo glorificar a Deus no corpo e no espírito. E quando o espírito é com letra maiúscula, é o espírito humano. Está falando do quê? Coração. Mas como eu vou oferecer, irmãos, o meu corpo como sacrifício vivo, que é o que Paulo diz na carta aos Romanos capítulo 12, se o meu coração é contra isso? Eu tenho que alinhar as coisas, porque o agir de Deus, ele vem de dentro para fora. Toda transformação que começa no exterior, irmãos, ela não permanece. A transformação, a mudança verdadeira começa onde? No interior. Então, é o espírito humano, é aquilo que você é aquilo que nós somos. Amar de todo o coração é com tudo aquilo que nós realmente somos. Porque esse espírito humano, ele pode ser oferecido a Deus, pode ser oferecido à carne, e como consequência, ao próprio inimigo. Por quê? Quando é que o inimigo entra? Porque quando esse espírito humano é oferecido à carne. Tá?
Gálatas 5,16, você começa a ver ali as obras do Espírito, os frutos do Espírito e as obras da carne. Tudo que é carne, e eu ofereço, irmãos, as minhas vontades, os meus desejos a tudo que é carne, daqui a pouco está abrindo porta para quê? Para a entrada de um mal. Porque antes de ser ação demoníaca, primeiro é da carne. A carne, ela sempre luta contra o Espírito. Então nós temos em nós o desejo da carne e a direção do Espírito. E aquela luta constante. E dependendo daquele a quem eu me submeter, desse eu sou servo. Então, você entende o seguinte, irmãos, olha lá, andai em espírito e não cumprireis o quê? A concupiscência. O que é concupiscência? Você já sabe, né? É desejo desenfreado. A concupiscência quer dizer desejo desenfreado. A carne tem um desejo desenfreado. Se eu estiver em espírito, eu não vou cumprir a concupiscência. Esse espírito aqui é o espírito com letra maiúscula. Então, a carne milita contra o Espírito de Deus. Ambos esperam ter liberdade de quê, irmãos? Ter acesso ao Espírito do homem, que é o coração. Tá? Eu posso oferecer o meu coração ao Espírito de Deus, ou posso oferecê-lo o quê? A carne. Aí você continua, veja lá, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, e mais, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. Quais são o que, gente? Prostituir. Antes de ser o demônio da prostituição, foi um atendimento do que? Do desejo da carne. Sim, mas tem um demônio. Entrou depois que ele atendeu o que? O desejo da carne. Por isso a Bíblia ensina que eu devo manter a minha carne em submissão. Crente que não jejua, crente que não se consagra, meu irmão, ele não mantém a carne em submissão. A carne vai exigir o que? Prostituição, impureza, lascívia, sabe? Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o quê? O reino do céu. Quando eu não ofereço o meu coração, não entrego ao Senhor, ao Espírito, para que a presença de Deus tenha liberdade, eu caio aonde? Na carne. E tudo isso aqui vem através do que, gente? É uma tentação. A pessoa é tentada a todas estas obras da carne, todas elas. E quando é que nós caímos em tentação? Quando nós não oramos, quando nós não temos propósito de oração. Jesus despertou a Pedro, Tiago e João e falou: olha, orem para que vocês não entrem em tentação. A oração te afasta dos vícios da carne, bem como a ausência de oração te deixa à mercê deles. E se eu estou à mercê do vício da carne, automaticamente estou abrindo uma porta para a entrada do mal na minha vida. Então eu preciso desenvolver o quê? Um hábito. Eu preciso desenvolver um compromisso de oração, um compromisso de estar na presença de Deus, em oração, em busca. Era o que Jesus fazia. Porque você imagina, irmãos, será que Cristo foi tentado? Será que Cristo foi tentado? Igual nós somos tentados, ou uma escala muito maior? Muito maior. E por que ele resistiu? Ah, pastor, porque Jesus era o Filho de Deus. Para de ficar com esse pensamento que Jesus veio ao mundo como um semideus. Ele veio ao mundo como? Ele veio ao mundo como
homem. E a Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo, deixou sua glória. E quando ele foi encontrado na forma de homem, o que ele fez? Ele ainda humilhou-se a si mesmo e se fez servo de todos. Então ele não veio ao mundo como um semideus. Ah, pastor, Jesus, claro, Jesus porque era Jesus. Jesus porque é o Filho de Deus. E nós somos filhos de quem? Você é filho de quem? Compreendeu? Sabe? Assim como Deus foi com Cristo, Ele é com você e é comigo, porque Cristo habita em nós. Cristo habita em nós. Mas a diferença é, nós queremos ser participantes do amor de Cristo, dos benefícios que o amor de Cristo traz, mas não estamos querendo amar a Cristo. Não estamos servindo com todo o amor, de todo o nosso coração. Está faltando essa entrega. Deus não aceita nada de nós, irmãos, que nós não apliquemos o coração. Buscar-me-eis, ele diz através do profeta Jeremias, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Sabe? Esse negócio da pessoa andar em cima do muro, irmão, ou é de Deus ou não é de Deus. Ou é ou não é. É como uma comparação, eu ouvi o pastor falando isso ontem. Foi uma comparação que ele fez. Desse lado aqui do muro, tem um muro, tem a divisão, não tem como luz e trevas andar junto. Do lado aqui tem o muro, aqui coisas boas, aqui as coisas ruins. E em cima do muro quem? A pessoa. Do lado das coisas boas, todo mundo, vem para cá, rapaz, pula, vem para esse lado aqui, vem para cá, e todo mundo gritando, desce, desce, vem, vem, vem. E ele olhou aquela gritaria. Do outro lado das coisas ruins, ninguém fala nada. Ninguém gritou, ninguém fala para ele, desce, vem para cá e tal. E ele olhou aquele povo quieto ali na dele, sem falar nada. E o povo do lado de cá, vem para cá. Acredito até que ele pensou, esse povo aqui é doido. Esse povo é maluco. Aí ele perguntou para o pessoal que estava quieto aqui, falou, vem cá. Desse lado aqui está todo mundo gritando, vem para cá, desce aqui e tal, você tem que ficar desse lado. Vocês não falam nada não? Vocês não dizem nada não, que eu tenho que descer, que eu tenho que ficar aí? Diz alguma coisa. Um deles levantou a cabeça, olhou e falou assim, nós não precisamos falar nada para você, porque quem está em cima do muro também é nosso. Quem está em cima do muro também é nosso. Então esse negócio do cristão estar em cima do muro, homem de Deus, mulher de Deus, não. Ou eu me entrego de verdade, ou não. Irmãos, não adianta. Eu preciso estar diante de Deus, nós precisamos apresentar nossa vida diante dEle. Nós não podemos estar diante do Senhor e oferecer um amor por interesse. Já viu o amor interesseiro? Já ou não já? Já vi. Não foi nessa cidade, nem precisa ficar procurando, querendo saber onde foi. Não foi nessa cidade. Mas eu atendi o caso de uma senhora, que ela já era de uma idade, de uma meia idade, e arrumou um rapaz. Pronto, ficou apaixonada. Pastor, então não, é ele, é o meu amor e tal e tal. E ele falou que vai casar comigo. Ah, tudo bem, a senhora está solteira, era viúva, está viúva, não tem problema, né? Ele solteiro, então, quer casar, se existe amor, não é verdade? Diz uma máxima que o amor não tem idade, não é verdade? Então, cada cabeça uma sentença, problema não tem, só não pode ficar nesse chove no mole, nesse tico-tico no fubá, nessa coisa que não anda, né? Nessa fornicação, não dá.
Aí o que aconteceu, irmão? Ele vai vir casar comigo, pastor, vai casar comigo. Aí ele vinha, usando o termo super atualizado de hoje, ficava com essa senhora, e ia embora com um cartão de crédito, com dinheiro, e passava uns 15 dias sem aparecer. Depois de 15 dias, pastor, ele sumiu, pastor. O vontade de falar, o que você quer com isso? Ora, pastor, para ele voltar e tal. 15 dias voltou, ele voltava, pronto. Trazia aquele cartãozinho estourado. Porque eu não tenho dinheiro. Resumo da ópera. Foi cartão, empréstimo em banco, foi tudo que você imaginou. Levou. Quando ela não tinha mais nada, o que ele fez? Deu no pé, pronto, e deixou ela sozinha. Mas ele jurava para ela que amava ela. Ele jurava para ela que ele ia casar com ela. Ele jurava que era amor. Esse é amor ou interesse? Vamos trazer para o mundo espiritual? Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Mostrei isso domingo passado. Eu estou dentro do tempo, mas uns 15 minutos eu consigo aplicar, porque a mensagem ficou bem quase no finalzinho já. Atos capítulo 19. Versículo 14. Atos capítulo 19. Atos dos Apóstolos, né? Vamos pegar aqui o versículo de número, desde o 11. Desde o verso 11. Só para você entender perfeitamente. Olha lá. 11. E Deus, pelas mãos de quem, gente? De Paulo, fazia o quê? Maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e os aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades o quê? Fugiam deles, e os espíritos malignos o quê? Os demônios saíam. Hoje as pessoas olham para você, que você vem na igreja, pega recebe um lencinho, uma rosa, alguma coisa assim, a pessoa fala, olha aí, essa campanha é do demônio, isso é do diabo, essa igreja é herege, esse pastor, esse homem é herege, como que ele te dá esse pano à idolatria? Olha o que Paulo estava fazendo, deixa para mim o versículo, olha o que Paulo estava fazendo, como que ele ia atender todo mundo? Então ele se enrolava no lençol, consagrava, abençoava, cortava partes, e o que? Enviava. Aonde tocava aquele lenço, os enfermos eram o que, gente? E os demônios eram o que? Expulsos. Eu entendo as pessoas hoje pegarem no pé. Eu entendo, porque também fizeram isso com Paulo. Também fizeram isso com ele. E não vai ser diferente, irmão. Vamos continuar falando. Agora, para mim não importa se estão falando enquanto você estiver sendo abençoado. Deus está no negócio, então ótimo, louvado seja o nome do Senhor, tá? Fazemos para a glória do nosso Deus. Mas enquanto isso acontecia, as pessoas estavam o quê? De olho, vendo o que se fazia através de quem? De Paulo, porque o Senhor fazia através dele maravilhas extraordinárias. Versículo 13. E alguns exorcistas judeus ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo quê? E os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, judeu, principal dos... O pai deles era sacerdote, eram dos principais.
Respondendo, porém, o espírito maligno disse, estava lá o endemoniado, na boca do endemoniado, o demônio falou o quê? Conheço a Jesus, e bem sei quem é o quê? Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhoreando-se dos dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela. Presta atenção, o que o demônio fez? Eles viram que pelas mãos de Paulo, Deus fazia o quê? Maravilhas extraordinárias, que os demônios eram expulsos. Eles olharam e falaram, sabe aquela pessoa que fala assim, Jesus é para todos? Porque as pessoas aprenderam hoje, elas aprenderam, elas não caminham no caminho da fé, mas aprenderam, falar o quê? Sangue de Jesus tem poder, está amarrado em nome de Jesus, né? Jesus é isso, Jesus é aquilo. Eles aprenderam. Olha só esses homens, aprenderam ou não aprenderam isso? Aprenderam. Puxa, Jesus a quem Paulo prega. E quando chegaram para expulsar o demônio, eu te desconjuro, ou esconjuro você, em nome de Jesus a quem Paulo. Aí o demônio falou, bom, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e você? E partiu para cima deles, bateu, rasgou as suas vestes. Eles saíram fugindo do que, irmãos? Nus e o que? Feridos, fugiram daquele lugar. O que é isso? É a pessoa querendo usar o nome de Jesus sem ter compromisso. É a pessoa querendo usar o nome de Jesus sem ter com ele uma comunhão. Aí o que acontece? O demônio parte para cima. Por que muita gente, irmãos, apesar de frequentar a igreja e frequentar os cultos, estão sendo envergonhados pelo inimigo? Apesar de estar dentro da igreja, de fazer parte de uma comunidade, independente do credo religioso, mas por que o inimigo está envergonhando a muitos? Porque é o que eu falei aqui agora há pouco, todos querem participar do amor de Jesus e dos benefícios do poder que traz seu sangue e da unção que traz seu nome, da autoridade que traz seu nome, mas poucos querem o quê? Amá-lo. Poucos querem oferecer a ele o quê? O amor que ele busca. Eu quero o que o Senhor tem, mas não vou fazer o que o Senhor diz. Isso é amor ou interesse? Então, irmãos, infelizmente, nós estamos vendo uma igreja descompromissada. Uma igreja descompromissada. Uma igreja que muitas vezes se aproxima do Senhor, não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele tem. É só você observar. É só você observar. Porque o nosso amor, ele é o que? Romanos 5:8. Vamos lá. Vou passar essa parte aqui. Romanos capítulo 5, versículo 8. Carta do apóstolo Paulo à cidade de Roma, capítulo 5, versículo 8. O que diz? Quem encontrou, diga amém. Olha lá. Mas Deus o que, gente? Prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o que? Pecadores. Deus provou o seu amor para conosco, e o nosso amor para com Deus também é provado. Não adianta você dizer que ama. Esse amor vai ser provado. Vai ser provado. Quando é que eu faço as coisas por amor? Por exemplo, quando eu entro na presença do Senhor, sem que eu esteja precisando de alguma coisa. Meu irmão, o Senhor já nos disse que se nós quisermos, Ele pode nos dar o quê? O melhor dessa terra. Deus prova o seu amor. O nosso amor por Deus, irmãos, ele será provado. Deus vai provar, Deus vai olhar, Deus vai observar.
Ele vai provar, irmãos. E como? Ele vai olhar se não há apenas o interesse. Se nós nos aproximamos dele com todo o coração, ou só com o que, irmãos? Só com os lábios. É triste, mas você percebe que muitas vezes a pessoa está aí, irmãos, está paralisada no tempo. Por quê? As coisas estão momentaneamente dando certo. Eu conversei com o pastor Carlos a respeito de alguns assuntos. Ele falou, por quê, irmão? A pessoa não entende. Se o pessoal não entende, ele não compreende, que hora ou outra, Deus vai retirar a proteção. Então eles continuam fazendo o que é o quê? Errado. Eu lembrei da passagem do rei, cujo nome era Manassés. Manassés reinou 53 anos fazendo tudo o que era errado. Quanto tempo? 53 anos. Até que um dia ele foi preso. E foi levado para uma terra distante. Ficou no cativeiro lá alguns anos. Às vezes nós olhamos o quê? Mas está dando tudo certo. Está acontecendo, olha, sabe, e isso e aquilo. E às vezes até compara. Porque a pessoa passa por uma situação, o inimigo fala o quê? Olha aí, quando você não era dizimista, você não passava por isso. Agora você é dizimista passando por isso? E aí a pessoa cai no engano. Porque o inimigo é isso, ele é enganador. Antes de você vir para a igreja, você não passava por situação assim. E agora olha pelo que você está passando. O problema começou depois que você foi para a igreja. Não, aquilo já ia acontecer. O fato de você estar na presença de Deus foi que te deu força para vencer. Porque sozinho você não ia vencer não. Deus foi misericordioso e te trouxe antes. Sabia pelo que você iria passar. Porque Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. Conhece tudo. Sabe? Então nosso amor vai ser provado. Aí o inimigo vai lá, irmãos, coloca um engano e a pessoa diz, é verdade. E afrouxa a comunhão com Deus. É a hora que ele monta, irmãos, toda a casa dele. E uma coisa é você libertar a pessoa antes dela estar completamente presa. Outra coisa é depois dela estar totalmente entregue, irmãos, na mão do adversário. Totalmente entregue. Aí é uma outra situação. Há uma outra situação. Aí uma peleja ainda maior. Sabe? Então, o que eu e você precisamos saber? O meu amor tem que ser o quê? Incondicional. Incondicional. Como Cristo que pegou aquela cruz, caiu pelo meio do caminho, o que ele fez? Ficou caído porque estava cansado? Ficou caído porque estava cansado. O que ele fez, gente? O que ele fez, igreja? Bom dia. O que Jesus fez? Se levantou. Agora eu te faço uma pergunta: ele era obrigado a fazer aquilo? Ele era obrigado a fazer aquilo? Ele não podia falar naquele instante, tá bom, eu não vou mais, eu não quero, não estou dando conta. Ele não podia parar ali mesmo? Poderia. Ele não era obrigado a fazer aquilo, mas fez. E por que ele fez? Porque ele fez por amor. Sabe o que é fazer por amor? É quando você não faz algo por obrigação. Pastor, eu levantei de madrugada para orar. Ah, que lindo, maravilhoso, isso é bom. Mas o que você está precisando? Não, porque tem uma causa na justiça, porque tem uma situação, tem uma circunstância assim, tem um caso assim, e aí eu coloquei um propósito de oração aí, pastor, de madrugada. Eu queria ver você fazer isso sem estar precisando de nada. Porque qual é o melhor horário do sono? Qual o melhor sono? Não é da madrugada? Sim ou não? Quando você, por exemplo, levanta na madrugada e sai daquela coberta que parece que está ali abraçando, ou daquele colchão, né?
que está dizendo: fica mais um pouco. E aí você levanta e sai da sua cama, no momento do seu melhor sono, e vai ali para o canto do seu quarto ou para a sala, e lá você vai orar, você vai falar com Deus, não porque você tem um problema, não porque você tem algo para ser resolvido, mas porque você quer estar em comunhão com. O que te leva a fazer isso se não é a necessidade? O amor. O amor. Então o amor é isso. É quando eu faço e eu não tenho o quê? O interesse de receber alguma coisa em troca. A igreja hoje, infelizmente, as pessoas aprenderam o quê? Ah, vou para a igreja. Bom, o que a igreja vai me dar? O que a igreja vai me dar? Porque até as pessoas no mundo, com essa concepção, você fala assim: estou indo na igreja. E fala assim: que a igreja está dando o que para você? Eu vou na igreja, irmãos, eu venho à igreja, isso aqui é o que? É um culto. Eu venho o que? Cultuar. Se eu venho cultuar, eu venho o que? Oferecer. Cultuar isso. Mas não, eu vim na igreja, eu vim para receber. E a Bíblia diz que é dando que você se recebe. Mais bem-aventurado é dar, Paulo disse, do que receber. Então é isso. Eu vim oferecer o meu louvor, a minha adoração, o meu sacrifício de louvor. Eu não sei se você já vem nos outros cultos também, 5:30 da tarde, ou 4:30 da tarde e 7 horas da noite. Eu não sei se você já participou. No culto pela manhã, quando oramos, irmãos, sabe, a coisa vai, demora um pouquinho, mas flui. Vem no culto das 4:30 da tarde e das 7 da noite. Por quê, pastor? O pessoal está no pecado? Não, não é isso. Mas passaram o dia todinho vendo tanta coisa feia, tanta coisa ruim. Chegam aqui cheio de tudo que eles assistiram na televisão, passam o dia todo vendo ali aquelas coisas, não sei o quê. Aí vem aqui para orar. Meu Deus e meu Pai. Aí você está orando, a pessoa está. Ele não sabe nem o que está fazendo ali. Alguns dizem até o quê? Eu nem vou na hora da oração, eu não gosto dessa oração, desse louvor. Não gosto. Meu irmão, mal sabe ele que o Senhor habita onde? E que é o louvor que abre os céus. Houve o caso do profeta Eliseu. Se apresentaram diante de Eliseu 3 reis: o filho de Acabe, o rei, irmãos de Judá, que era Josafá, e um outro rei. 3 reis. Eles estavam com sede, sem água. E aí o Josafá dizia assim: olha, Deus nos trouxe aqui para morrer nesse deserto, né? O filho do Acabe, perdão. Já o Josafá falou: não, temos que consultar um homem de Deus. Tem alguém por aqui? Tem o Eliseu. Só que como o Acabe tinha feito tanta coisa ruim, gente, em Israel, sabe, serviu os profetas de Baal, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Quando Eliseu viu o Acabe, o coração do Eliseu fechou, do profeta, fechou, e falou: olha aqui, rapaz, vai falar com os profetas de sua mãe, ou de sua esposa, de Jezabel, vai falar com os profetas de Baal. E vou lhe dizer uma coisa: se não estivesse aqui Josafá, que era rei de Judá nessa época, se não estivesse aqui Josafá, eu não lhe atenderia. Com o coração fechado, o que Eliseu precisou fazer? Chama um tangedor. O rapaz veio lá com a harpinha, começou a tocar. A Bíblia diz que a glória de Deus veio, encheu Eliseu, e Eliseu deu o recado para eles. E a pessoa hoje diz o quê? Eu não gosto de louvor, eu não gosto, nem gosto de ficar lá orando. Aí tem dia que a gente fica em pé naquela igreja, ah, meu Deus, é triste, mas as pessoas querem servir a Deus do jeito delas. É triste, mas as pessoas querem fazer do modo delas, dizendo: eu amo a Deus, mas quer fazer como parece perfeito aos seus olhos, quer oferecer só o que Ele quer dar, não o que Deus pede.
Não o que Deus pede. Ei, quanto tempo você não se ajoelha na presença do Senhor? Não é que toda oração tem que ser feita de joelho, não é nada disso não. Você pode orar de joelho, sentado, né? Deitado não, que é um convite para dormir, não faça isso. Isso é um convite para dormir. Mas você pode orar de joelho, sentado e tal, andando, como você bem entender. Só que eu preciso me prostrar, dizendo: Senhor, eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. Sabe, nós não fazemos, gente. Não fazemos, as pessoas não estão fazendo. Querem oferecer a Deus só o que parece perfeito aos seus olhos. Eu já lhe disse algo aqui: não tem nada em nós que surpreenda a Deus. Deus sabe tudo. Então, quer agradar a Deus, ofereça a Deus aquilo que Ele te pede, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A origem dele, o processo, por Ele, e o destino, irmãos, para Ele. Aí sim faremos algo que agrada realmente a Deus. Jesus orava, e Ele orava era o que? Antes da situação. Lembra de Jesus na frente do túmulo de Lázaro? Sim ou não? Morto há 4 dias. Tira a pedra, tiraram a pedra. Aí Jesus falou o quê? Ô Senhor, abençoa Lázaro, ressuscita ele, manifeste a tua glória. Foi isso? Pai, graças eu te dou, porque eu sei que sempre me ouves. Ou seja, ele já tinha o quê? Presta atenção. Ele já havia estado em Betânia antes, na aldeia. E quem estava lá? Só quem? Marta e Maria. Onde estava Lázaro? Não estava. Jesus já sabia o que ia acontecer com Lázaro e já tinha orado antes. Quando ele chega diante do túmulo: muito obrigado porque o Senhor sempre me ouve, vem para fora, Lázaro. Ele tinha orado antes, gente. Você está conseguindo compreender isso? Sim ou não? Sim ou não? Pedro: Simão, Simão, Satanás me pediu para te andar como trigo, mas eu já orei por ti. Antes que o inimigo viesse, Jesus tinha falado o que para o Pedro? Eu já orei, eu já busquei. E você, quando se converter, fortalece os teus irmãos. Então ele orava o que, gente? Antes. Lá no Getsemane ele estava orando. Ele despertou: acorda, o tentador está vindo, vem. E foi de novo orar. Voltou os discípulos dormindo 3 vezes. Quando ele voltou a 3ª vez, falou: vocês ainda dormem? Levanta. O tentador já chegou. Antes de chegar ele já estava orando. Então nós precisamos antecipar, gente, antes da necessidade, antes que venha o mal, antes que venha o inverno. Você precisa ter a sua capa. Antes que venha o inverno, você precisa ter a sua proteção. Apegue-se a Ele com amor. Apegue-se com amor. Não é não? Salmo 59, 14. Porque a mim se apegou com amor. Apegar-se com amor, irmãos, é quando eu me apego sem ter necessidade. Não é por interesse, é por um compromisso. Nós vimos há uns dias atrás, Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Pedro e João subiram juntos ao templo para orar. E qual era o horário? A hora? Põe para mim Atos 3. Só os versículos 1 e 2, eu vou encerrar aqui. 3 versos 1 e 2. Diz o quê? Olha lá. E Pedro e João subiam juntos ao templo a hora da oração. A hora o quê? 9. Qual era a hora 9, você sabe? 3 da tarde. Quem é o trabalhador? Quem trabalha aqui? Quem é o trabalhador que para às 3 da tarde? A não ser que tenha um horário combinado.
Qual é o trabalhador que às 3 horas da tarde fala, vou para casa, não vou trabalhar mais? Hã? Ou você é funcionário, ou você é dono do seu negócio. 3 horas da tarde você fala, vou fechar as portas. Qual trabalhador para esse horário? Pelo contrário, às vezes ele vai até às 7, às 8 da noite. É ou não é? E se deixar, ele fala, o dia foi curto, não deu tempo de fazer tudo o que eu queria. Vai ficar um monte de coisa ainda para amanhã. Mas sabe que hora esses camaradas paravam? Tudo. 3 horas da tarde, no meio do expediente. Sabe por quê? Porque orar também é trabalhar. Se eu não equilibrar o meu espiritual, porque tudo começa no mundo espiritual, com o material, irmãos, a balança vai pender para o lado errado. Se Deus é o dono do ouro e da prata, por que, irmãos, a pessoa não prospera? Porque ela vai ao Senhor em busca de dinheiro. Mas quem tem comunhão com Deus, Deus lhe dá. 3 horas da tarde, eles pararam no meio do expediente, de tudo. Eles foram para onde? Vou orar, é hora da oração. Vou orar. Né? Hoje não. A pessoa sacrifica o que é de Deus para fazer outras coisas. Eu não vou na igreja não, pastor, não dá tempo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. O que? Vigília? Ah não, vou acordar cedo nada, eu vou ficar até tarde nada, tenho que acordar cedo no outro dia. Eu não posso isso, não posso aquilo. Irmão, sacrifica o que é de Deus e dá para as outras coisas. Aí eu te falo, qual é o resultado da pessoa que está tendo nisso? Já enriqueceu? Já prosperou? Já está milionário? Pois é. Pois é. Aí eu quero ser participante do amor de Jesus. Eu vou lá falar em nome de... É onde o diabo vai, como fez com os filhos de Seva. A adoração era nova. Aí, veja o versículo 2 só. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias o punham à porta do templo chamado Formosa. Para quê? Para pedir esmolas aos que entravam. Pedro e João não iam uma vez só. Chegava esse horário, eles iam para onde? Para oração. Eu vou parar. Quantas vezes você acha que Pedro já tinha visto esse paralítico na porta do templo? Algumas vezes já. E todas as vezes está no mesmo lugar. Eles oraram 1 dia, 2, 3, sabe lá quantos. Mas num determinado dia, o Pedro chegou, olhou para ele e falou: rapaz, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Ou seja, o que eu recebi enquanto eu orava, o que eu recebi enquanto eu clamava, isso eu vou te... Em nome de Jesus, levanta e anda. Tomou pela mão, ele pulou. Irmãos, os teus joelhos, tornozelos se firmaram. O homem entrou no templo saltando e adorando a Deus. Por quê? Pedro e João oraram antes por ele. O milagre da pessoa por quem você tem clamado está na tua mão. Eu preciso orar antes. Eu preciso permanecer orando. Eu preciso ter comunhão. Por uma necessidade nós fazemos muito. Uma semana de Daniel, 40 dias de Elias, 40 dias de Jesus, 40 dias de Moisés. E aí o jejum de Esther, 3 dias pão e água. Jejum de Daniel, 21 dias, 10 dias. E a pessoa vai, daqui a pouco ele está fazendo mais. Mas depois que ele alcança o que precisa, bom, agora eu posso folgar. Aí relaxa. Relaxa. Aí não responda para mim, mas para o seu coração. Amamos o Senhor? E o homem tem que julgar-se a si mesmo. Se por um ano viesse um decreto do céu, claro, não vai acontecer, a Bíblia não vai ser mudada, tá? Mas podemos imaginar. Se por um ano descesse um decreto do céu, esse ano todinho, não adianta você fazer nada, porque ninguém vai ter nenhuma agulha de bênção.
nem material, financeira, física, né? Saúde, nada. A única coisa que vocês terão é a manutenção da salvação. Agora o ano que vem vai ser de muita fartura, de muita bênção. Quando é que as pessoas viriam para a igreja? Não são todos, tá, gente? Não generaliza não, que toda regra tem sua exceção. Não são todos, mas a grande maioria viria para a igreja quando? Só o ano que vem. Vai começar o período da bênção. Agora eu vou orar, eu vou consagrar. E passou o ano todo fazendo o que não devia. Irmãos, cuidado com aquilo que você está oferecendo a Deus. É para amar de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com toda a tua força. É com tudo que você tem, meu irmão. Ame a Deus. Ame a Deus. Abraão, você me ama? Deus prova o amor, você me ama? Eu amo, eu amo. Então pega o seu filho que você ama e oferece a mim lá em Moriá. Às vezes nós não oferecemos nem o melhor do nosso sono. Não acordamos. E se acordamos, às vezes queremos recompensar. Se deixar, dorme 3 dias. Por quê? Porque semana passada acordei 3 da manhã para orar. O que temos dado de melhor ao Senhor? O que temos trazido no altar do Senhor? É o melhor? Não é o melhor? Oração, compromisso. A igreja comprometida não é aquela que serve a Deus por aquilo que Ele pode dar, mas aquela que serve a Deus por aquilo que Ele é. É aquela que serve a Deus não por um milagre apenas, por uma bênção, mas ela que serve a Deus, irmãos, porque Deus é Senhor. É lógico, se eu fizer isso, a Bíblia diz que nós não perdemos o galardão, e Deus nunca vai se esquecer daqueles que o buscam. Por isso ele diz: não fica preocupado quanto o que você vai comer, quanto o que você vai beber, quanto o que você vai vestir, mas busque primeiro o reino e a sua, e estas demais coisas vos serão o quê? Entramos pelo caminho errado. Por que não está prosperando? Porque é a bênção de Deus que te enriquece e não traz dores. Se a bênção de Deus não for comigo, olha o povo hebreu, eles tinham uma preocupação enorme do quê? De chegar em Canaã. Tudo deles: eu quero ir para Canaã, Moisés. Canaã, Moisés, eu quero a minha terra, eu quero isso, eu quero aquilo. Moisés, eu quero. E Moisés estava preocupado com o que, gente? Com a presença. O povo queria ir para onde? Para Canaã. Moisés falava: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça subir desse lugar. Eu não vou não. Se a tua presença não for comigo, do que me importa Canaã? Se a tua presença não for comigo, o que me importa uma terra que mana leite e mel? O que me importa a prosperidade se a tua presença não for comigo? O que me importa os prazeres deste mundo se eu não tiver a tua presença? O que me importa as coisas que o mundo oferece se a tua presença não pode ser na minha vida? O que é mais importante para mim? Tem pessoas trocando, irmãos, a presença de Deus por tudo que o mundo oferece. Aí vem: eu amo a Deus, eu amo. Senhor, eu amo. Você ama, irmão? Eu não tenho que falar nada para você, porque eu não sirvo a homem. Deus conhece o meu? Não é mais ou menos assim? Pois é, meu irmão. E porque conhece o nosso coração, é que Deus nos levou, irmãos, a esse entendimento hoje. Quem sabe o que está faltando para a gente é um pouco mais de comprometimento com as coisas do Senhor, com o Evangelho, com a sua palavra, com a sua presença. E o Senhor, irmãos, poderá ter liberdade de cumprir em nós as tuas promessas, porque elas vão se cumprir, em nome de Jesus Cristo. Digam amém, gente. Fiquem em pé, por gentileza, para falarmos com Deus. Isso. Aonde tem estado o teu coração?
A Bíblia diz que onde está o teu coração, aí está também que o teu tesouro. Isaac era homem de oração. Isaac orou até os 40 anos para casar com Rebeca. Não era Rebeca que ele queria uma esposa segundo o propósito de Deus. Ele fez o propósito, o servo dele foi lá e tudo que foi dito, Rebeca fez. O homem olhou e falou: essa tem que ser a esposa do meu senhor, o servo do Abraão. Pegou e trouxe Rebeca. A senhora vai? A senhora aceita? Ela falou o quê? Eu aceito. Ele não conhecia Rebeca, Rebeca não conhecia ele. E vieram, Rebeca consentiu, eles se casaram. E o casamento deu certo? Sim ou não? Mas sabe o que as pessoas dizem hoje? Pastor, tem que experimentar, tem que conhecer, né? Sabe por quê? Porque é a pessoa que eu vou passar o resto da vida com ele, com ela. Tem que conhecer, tem que experimentar. Não, você tem que orar. Porque se veio de propósito de oração, você pode não conhecer, mas Deus vai conduzir a dar certo. Não estou aqui fantasiando algo dizendo que não vai haver lutas. Claro. Sabe? Claro. Nós nos casamos, eu tinha 19 anos, eu tinha recém feito 19 anos de idade. A Ana Maria era menor, tinha 17. Mas veja, quem nos viu casando, é 1 ano, 2 anos para acabar. Não vai durar. Não vai durar. Lógico, sem Jesus talvez não, certo que não teria durado. Mas Cristo entrou nas nossas vidas, gente. Nós estamos indo para o 23º ano de casamento. E o que era fadado a ser só um fogo de palha, Deus abençoou. E cada dia mais eu entendo o porquê. Deixa eu falar algo aqui, que eu não ia falar isso hoje, vou falar. Preste atenção. Maridos, a Bíblia diz: você quer agradar a Deus? Quer agradar a Deus? Homens querem agradar a Deus? Vós, maridos, cuidem de vossas esposas. Amem suas esposas como Cristo amou a igreja, cuidando dela, para que a sua oração não seja impedida. Paulo falou isso. Tem muito homem de Deus orando, a oração está sendo impedida. Por quê? Porque ele não cuida da esposa. Ele não cuida. E cuidar não é trazer arroz e feijão para casa, viu? Ah, não, eu compro tudo aqui nessa casa, eu ponho comida aqui, eu como de tudo. Olha, a geladeira está cheia, pastor. O que mais que essa mulher quer? Bens, presentes não substituem companhia e atenção. Vós, esposas, querem ser abençoadas? Cuide dos vossos maridos, ame-os como se ama a Cristo. Estou solteira, pastor. Ame a obra de Deus e cuide das coisas do Senhor, porque isso é agradável a Deus. E quando você agrada a Deus, agrada-te do Senhor, Ele satisfaz o desejo do seu coração. Sabe? Coisas simples. Não, pastor, não vou cuidar não, que traste, aquilo lá, não sei, aquilo lá é o joio. Eu dormi, o inimigo veio e semeou, né? Cresceu, agora não tem como cortar. Não é não. Deus está dando, olha, Deus vai fazer uma bênção, Deus vai fazer acontecer, mas cumpra o que a palavra está dizendo. Pastor, eu sou viúva. Cuide das coisas do Senhor. Cuide, mas faz o que Deus está lhe pedindo, tá? A oração, irmãos, é a estrada, o caminho que te leva a passar por Cristo e te leva a Deus. Tenha compromisso com Deus, tenha compromisso com sua palavra. Amém?